Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de falar hoje sobre a função dos black holes, segundo minhas pesquisas na área da física. By Levy Autonomous Physical Research. Então, me permitam mostrar qual é a função do black hole. Os black holes, segundo minhas pesquisas, são como terras no universo. Quando acontece de uma partícula ultrapassar a velocidade da luz, ela tem uma aceleração negativa, e isso já aconteceu com algumas partículas em acelerador de partículas, nem que fosse por micro, pico, nanosegundos. Quando ela ultrapassa a velocidade da luz, para que não altere automaticamente, ultrapassando a velocidade da luz, é exatamente o que ocorre nos black holes, porque nem a luz escapa. Tem a equação de Hawking, que mostra, apesar daquela singularidade, as coisas desaparecerem, e no horizonte de eventos você tem como se fosse uma compressão, mas a temperatura não aumenta, ela cai, segundo a equação de Stephen-Hawking. A temperatura é inversamente proporcional à constante de G de Cavendish, no qual Einstein também usa, no qual Newton usa, no qual Hawking usa. Só que a sacada de Hawking foi que nos black holes o que acontece? Na singularidade que desaparece, nem a luz escapa, num determinado ponto, a pressão teoricamente teria que ser, e a temperatura teoricamente teria que ser altíssima, mas não é. Pela equação Hawking, no horizonte de eventos, a temperatura é baixíssima, próxima a 0 Kelvin, e com a massa bem comprimida. Então, é um paradoxo, porque quando você comprime, diminui o volume, comprime, a temperatura aumenta, as moléculas vibram mais. No black hole não, quando você comprime, esfria. No black hole, quem descobriu isso? Hawking, Stephen Hawking. A temperatura é inversamente proporcional à constante G de Cavendish, como já falei, que Newton usou e Einstein usou. Então, qual é a explicação do black hole? Black hole seria uma forma de quando em algum momento que as galáxias vieram próximas à velocidade da luz, mais extremas, alguma partícula ultrapassasse a velocidade da luz, ela, então, ultrapassando a velocidade da luz, ela gera o black hole, porque aí ele absorve aquelas partículas, porque no black hole a atração gravitacional é tão grande que nem a luz escapa. Ali, como já aconteceu em alguns aceleradores de partículas, e no acelerador de partículas da Holanda, partículas ultrapassaram a velocidade da luz, nem que fosse a micro, milimicro, pico nanosegundos no acelerador de partículas. Então é possível sim ultrapassar a velocidade da luz. Agora onde? Nos black holes. Porque ele tem uma força gravitacional tão grande que ele faz com que essas partículas ultrapassem a velocidade da luz. E aí é como um filme
voltando para o passado, porque acima da velocidade da luz considerada negativa, passado. Então, nos black holes, vai para o passado, é como um filme voltando para trás, aí origina a singularidade, que volta ao nada. Que é uma forma que, fisicamente, o universo encontrou automaticamente, fisicamente, para neutralizar os efeitos quando uma partícula ultrapassa a velocidade da luz na singularidade, que nem a luz escape, tem uma força de atração muito grande. Fui claro? Acho que fui claro. Eu tenho os cálculos disso, eu pesquisei. Eu vou mostrar agora. Eu não tenho mais como explicar isso. Enfim, vamos lá. Aqui está, ó. Minha teoria. Teoria de Levi é um apelido, né, que me deram a estosa. Função e origem dos buracos negros como mecanismo de proteção temporal do universo. Resumo. Nesta teoria, postulamos que os buracos negros, a teoria é minha, tá? By Levi Autonomous Physical Research, surgem como mecanismos naturais de proteção temporal no universo. A hipótese central é que os black holes se formam sempre que a velocidade de uma partícula ou distorção do espaço-tempo ultrapassa a velocidade da luz. Então ali ele anula esse passado, que ali, como a aceleração da gravidade é muito grande, ultrapassa, criando um ponto de colapso temporal que evita a viagem no tempo para o passado e preserva a ordem causal do universo. Esse fenômeno é descrito matematicamente por um modelo onde, ao ultrapassar a velocidade da luz, C0 maior que C, o sistema entra em colapso, gerando uma singularidade. Aqui eu estou explicando a origem da singularidade, de acordo com minha teoria. Um ponto de máxima energia e zero tempo. Assim, os buracos negros agem como sensores temporais, impedindo interferência no fluxo de tempo e mantendo a coerência do universo. Tá? Bom, aqui é com S, tá, pessoal? Mas tudo bem. Introdução. A teoria tradicional da relatividade geral de Einstein, em 1915, afirma que a velocidade da luz, c, é o limite superior da velocidade de propagação de informações e matéria no espaço-tempo. No entanto, experimentos quânticos indicam que as partículas subatômicas podem, sob certas condições, ultrapassar a velocidade da luz, C0 maior que C, especialmente em ambientes de extrema curvatura do espaço-tempo, como os buracos negros. Ali ocorre minha teoria. Esta teoria propõe que é a minha teoria, quando C0 ultrapassa C, é alcançado, o espaço-tempo entra em colapso, formando uma singularidade. Como se você filmasse para trás. Um ponto de infinita densidade, zero tempo. A função dos buracos negros, nesse contexto, é preservar a causalidade temporal, evitando que o passado seja alterado ou interferido. A formação dos buracos negros seria uma defesa natural do universo.
um mecanismo que bloqueia o retorno ao passado e impede paradoxos temporais, garantindo a ordem do cosmos. Modelagem matemática. A minha teoria é baseada na equação fundamental da relatividade geral, que descreve a curvatura do espaço-tempo como função de energia e momento. Tá? Aqui, atenção e de deformação. Quando o limite C0 ultrapassa, para Einstein não, para mim sim. Aqui que eu quero colocar, para Einstein isso é impossível, para mim sim. Para mim, a nível quântico, em alguns aceleradores de partículas, consegue sim, nem que seja por um tempo, por enquanto, muito pequeno. É alcançado, o sistema começa a distorcer, é a função T, R, que descreve a evolução do espaço-tempo, passa a se comportar de maneira crítica, como está aqui na equação Lorentz. Tá? Aqui você tem energia cinética, 1 menos, enfim, a equação de Lorentz, tá? Função T, função E, função tempo, função raio, tá? Então, é como se um raio inicial, aqui o raio final, energia cinética, gerou essa equação, tá? Mas seguindo o modelo Lorentz. Aqui Fc é o valor crítico que leva ao colapso do espaço-tempo, resultando em uma singularidade. Então, pela minha teoria, quando C ultrapassa a velocidade da luz, gera singularidade. E isso acontece, aí está a explicação dos black holes, da singularidade, e isso acontece nos black holes. A equação que descreve o colapso energético é dada por, está aqui. Tá certo? É o limite quando R tende a zero da energia total por R ao quadrado. Sendo SR representa a singularidade no centro do buraco negro, tá? Em energia infinita e tempo nulo. A função final que descreve o bloqueio temporal do buraco negro é, então, a derivada dessa energia pelo tempo, constante K vence ao quadrado R, e o tensor vence esta função de T em relação a R aqui. TR. Quando F de TR atinge F de C, o tempo é anulado. Aqui sim, no black hole, nos black holes, na singularidade, o tempo é anulado, tudo é anulado, porque ali ultrapassa a velocidade da luz e tudo volta ao ponto zero do passado. E o buraco negro age como um mecanismo de proteção cósmica, impedindo qualquer interferência com o fluxo causal do universo. Função cosmológica dos buracos negros. A principal função dos buracos negros, conforme postulamos, é impedir viagens no tempo e alteração no passado. Viagens não para o futuro, próximo à velocidade da luz. Viagens para o passado. E alterações no passado, mantendo a ordem causal e a coerência temporal do universo. Esses buracos negros não são apenas regiões de concentração de matéria, mas sim pontos de defesa do universo contra tentativas de violar a causalidade. Quando o limite C0 maior que C, que é o que eu estou postulando, pode ultrapassar sim, é alcançado, o sistema se transforma em uma singularidade, onde a energia e o tempo se condensam infinitamente. Isso preserva o universo de paradoxos
e manter a ordem temporal do cosmos intacta. Os buracos negros, portanto, atuam como sensores temporais, tá? Criando um mecanismo autossustentável de proteção contra desorganizações causais. Tá? Implicações e conclusão. Os buracos negros são uma manifestação da proteção natural do universo. Que coisa interessante. De acordo com a minha teoria, a velocidade da luz pode ser ultrapassada, gerando a singularidade, como um filme, você filmando ao contrário, voltando a eventos anteriores, pegando eventos anteriores, manifestação da proteção natural do universo contra a desordem temporal. Eles surgem como resultado de tentativas físicas ou quânticas de ultrapassar os limites da causalidade, criando um ponto de singularidade onde o tempo se anula e a energia se concentra infinitamente. Essa minha teoria, essa teoria que estou dizendo que ultrapassa a velocidade da luz sim e causa singularidade, que vai para o passado, porque nos black holes nem a luz escapa, mas ela acelera, ultrapassa a velocidade da luz com aceleração negativa, abre novas possibilidades para manter a dinâmica do espaço-tempo e a evolução do universo, ou seja, não se contrapõe a nada, pelo contrário, se encaixa com tudo, com a física de Hawking, com a física quântica e com a física de Einstein. Esse é, para mim, o mistério da singularidade. Ao mesmo tempo em que propõe um modelo que preserva a singularidade temporal e a coerência causal, fundamentais para a existência dos cosmos. A hipótese de Levi-Aristose, um apelido que me deram, né? Levi-Aristose, sobre os buracos negros, oferece uma perspectiva inovadora sobre como o universo mantém sua estabilidade e evita distorções causais, refletindo uma projeção profunda das leis físicas em consonância com o conceito de uma ordem divina no cosmos. Einstein falou, alguém organizou isso tudo. Essa organização é mantida por essa questão que eu acabei de ler aqui detalhadamente em minha pesquisa, tá certo? Deixa eu desligar aqui, eu vou aumentar aqui e voltar para aqui. Bom, não tem como explicar mais do que isso, tá? Nos black holes, a luz vai para o passado com aceleração negativa e ela é anulada para não interferir na singularidade. Por isso a singularidade. Tudo desaparece lá. Então, na verdade, os black holes, para mim, by Levi Autonomous Physical Research, são proteções do cosmos. Tá? Isso tem a ver com Hawking, a relatividade especial e geral de Einstein e a mecânica quântica de Planck, unificando as três, tá? Porque Hawking viu que no black hole a coisa funciona invertida. E eu estou dizendo que no black hole a velocidade funciona invertida. Ou seja, a teoria da relatividade especial de Einstein, ela é ali invertida. Assim como a temperatura, segundo Hawking, nos black holes é invertida. A massa em relação à temperatura é só olhar a equação de Hawking.
em que quanto mais a compressão cai a temperatura, o que não acontece na física tradicional e o que não acontece na física quântica. Quando você... Eu não estou falando aqui da questão de que quando você olha o universo, você vê luzes que estão chegando agora. Então lá não é mais aquilo. Tá? Mas não é isso não foi para o passado. Foi o passado é quando ultrapassa a velocidade da luz, isso tudo que eu já falei antes. Uma outra coisa que eu vou falar agora. Se você se afastar da Terra, da velocidade da luz, durante uma distância astronômica, em que o tempo quase pare, porque está próximo à velocidade da luz, numa determinada distância, você não participa, mas com uma lente você vê os dinossauros. De lá, os confins do universo, chegando lá, em velocidades próximas da luz que o tempo não passa, você consegue captar e ver os dinossauros e ver a Terra antigamente. Por quê? Vou dar uma explicação bem simples. Deixa eu ver aqui. Essa caneta. Caneta aqui. Eu estou olhando para a caneta, né? Estou olhando a caneta fazer isso. Se eu ultrapasso a velocidade da luz, eu vou ver luzes que a caneta já emitiu. Então eu vou ver ela voltando. Três assuntos que se completam. 5, 6, 7. Eles se completam. E o quarto estágio da matéria, que é só elétron. Porque a primeira descoberta foi do elétron. Depois veio do próton. Depois veio do nêutron. Tá? É isso. Então, não quero entrar aqui em energia nuclear. São centrífugos exatamente para decantar o urânio. É como se fosse decantar o urânio. Tá? Mas aí é outra história. A questão é que, para mim, de acordo, para não entrar em outros assuntos, por exemplo, o triângulo retângulo, ele é retângulo, mas ele não é de Pitágoras. Se Pitágoras não tivesse observado isso, alguém ia observar que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. O ser humano só descobre o que já existe, mas a gente não percebeu ainda. Deu para entender? E tem que a gente, assim, se a gente analisar bem, indo voltando, Hawking, Einstein, Planck, por exemplo, a NASA deve muito a von Braun. Eu tenho uma tia austríaca, não tem mais, austríaca. Então, o V8, acho que é o V8, na época da guerra, na época da guerra, eu não estou aqui falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões, os gnósticos de outras religiões e os agnósticos. Eu só estou falando da história. Tá? A V8 foi feita na Alemanha, na época de Hitler. O foguete. E Einstein foi um herói, porque ele descobriu E igual a MC2 e passou para Roosevelt. Porque se tivesse caído na mão de Hitler,
com a perseguição semita, perseguição aos judeus, Einstein tratou de passar o E igual a MC2 para Roosevelt. E deixaram um pouco Einstein de lado e, assim como Heisenberg fez a teoria da probabilidade da trajetória elétrica, que para mim não é probabilística, que a gente não conhece ainda, entregou a outros cientistas, inclusive von Braun, Fermi e outros. Que desenvolveram a arma nuclear. Mas Einstein foi um herói. Porque se ele deixa aquilo, vendo que Hitler estava chegando na fissão nuclear, ele jogou para cima do outro, porque estavam perseguindo o povo dele, que era o povo judeu. Aí ele teve, estão perseguindo o meu povo, então eu vou botar a equação na mão de Roosevelt. Mas eu não quero participar. E ele estava certo, sob a minha opinião. Eu faria o mesmo. Tá? Então Einstein foi um herói. Ele tirou a mão a cereja do bolo da mão de um, botou na mão do outro. Porque se fica na mão do primeiro, meu negócio vai ficar esquisito. E aí, junto com o von Braun, Fermi e eu esqueci. Não é Heisenberg, não, o outro, que botou em prática a descoberta de Einstein. Enfim. Eu quero deixar bem claro que as coisas já estão aí. O quarto estágio da matéria é elétron puro. Então, neste vídeo, posso até depois falar outros assuntos que eu comentei nesse vídeo e em outros vídeos. Neste vídeo, para mim, como no black hole nem a luz escapa, a singularidade é proveniente que a luz ultrapassa a velocidade da luz. As partículas ultrapassam a velocidade da luz indo para o passado com aceleração negativa. É como se você estivesse filmando assim, chega no black hole e começa a filmar assim. E quando isso acontece, o black hole funciona como um terra gerado por isso, por ser zero maior que C, não transtornando, vamos dizer assim, o development natural das coisas. E mais um detalhe. Big Bang é uma teoria. Ninguém sabe como surgiu o universo. Bom, primeiro que eu sou cristão, mas se você olhar lá na Bíblia, tá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava ou ficou sem forma e vazia por algum motivo. Tá? E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, houve luz. Ora, se Big Bang é no início, como é que está no meio ali da descrição de Gênesis? Sob meu ponto de vista cristão. Porque ninguém sabe como surgiu o universo. A teoria do Big Bang, que nos laboratórios Bell foi descoberto que em todas as direções você tem 3 graus acima do zero absoluto, é a temperatura que o universo se encontra, mas ele pode ter vindo de menos infinito para mais infinito. E sob meu ponto de vista, Deus criou assim. Porque segundo meu ponto de vista, que sou cristão, Deus traz a existência o que não existe. Aí você faz uma conexão da ciência, que para mim vem de Deus, com a fé e com a filosofia. Você une os três. Tá? Mas como esse canal é científico, então não tenha dúvida.
que nos black holes, para que volte, está filmando assim, para que volte para o passado e o que existe vire nada, que é a singularidade, os black holes surgem porque partículas ultrapassam a velocidade da luz e vão para o passado e voltam às suas origens e desaparecem dentro dos black holes. E os black holes funcionam como um terra para que impossibilite a ida ao passado e alterar a ordem natural das coisas. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me vem à cabeça para falar nesse vídeo. Ah, tem mais um detalhe. A gente, com todo respeito, a gente fala muito de Hawking, de Einstein, de Planck, de Maxwell e tantos outros. Mas a experiência de Faraday, sensacional. Quando ele notou que a trajetória de uma luz sob a influência de um campo magnético dentro de um cristal é alterada, deu origem a muitas teorias. Então nós não podemos esquecer esse sim, Faraday. Tá? Bom, que tem a força eletromotriz de Faraday, né? Constante L dφ dt. Então tá certo, pessoal. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões, os gnósticos e os agnósticos. Tá? Bom, porque o gnóstico é aquele que ele cria sua própria liturgia, vamos dizer assim. Tá certo? Mas nesse canal científico, eu mostrei que o black hole surge desse fenômeno de ultrapassar a velocidade da luz. Vai para o passado. E como vai para o passado, o que estava filmando assim, filmado assim até zerar, até chegar na singularidade. Porque nem Stephen Hawking chegou na singularidade. Stephen Hawking, as radiações Hawking, como tem as radiações gama de alta frequência e energia, as radiações Hawking são no horizonte de eventos. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos, nesse canal científico. Tá certo? No qual estudo há muitos anos. Fui 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, e, inclusive americanas. Já estive a bordo da SS-55, da Daimler Company, da Oceania. Já estive a bordo de plataformas da Transocean Arctic 1, da P10.000 da Transocean. Já estive a bordo de plataformas da Petrobras. Tem um curso de HILT, tem um curso de salvatagem com a Marinha. Então, tive a porta de plataformas PCR-8, PCR-2, não, o Barana 8, Barana 2, PCR, Atum, Xarel, Rio Grande do Norte, Ceará. Então, a nível de Brasil, Golfo do México, eu conheço. Por ferrovia, porque eu estive no marco da Ferronorte, trabalhei na Vitória Minas montando as 5 subestações, tem a SR8 e a SR5 no Paraná e a CR5, tem a SR2, tem a SR8 na Bahia, enfim. Tem a Vitória Minas, tem a Estrada de Ferro Norte-Sul, que eu trabalhei nos 100 primeiros quilômetros da Norte-Sul.
São Paulo a gente tem a CPTM, tem o metrô. Então eu fui 10 anos de ferrovia dentro da plataforma. Como eu estudei física na PUC de Petrópolis com professores alemães, um deles, o professor Alor Sinch, o outro, que trabalhava a bordo do Nimitz, um porta-aviões americano, alemão, esses dois professores, não, um era de termodinâmica, e o outro, professor alemão, que me passou, e aí eu me aprofundei em relatividade. A relatividade especial, próxima à velocidade da luz, futuro acima, aceleração negativa passado, que está em detalhe, e a relatividade geral de Albert Einstein, que a massa deforma o espaço-tempo, já está provado. Agora, vocês já repararam que pelos de gato se juntam em tufos? Eles atritam no chão, criam aquela eletricidade estática, aqueles galhos que tem no deserto ficam juntando assim. Pode ser que a gravidade seja o atrito dos astros na massa escura. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta. Só quero mostrar que o black hole surge dessa tentativa de ir ao passado e isso é neutralizado automaticamente pela física. Por isso que esse canal é científico, a ótica é física. Os black holes neutralizam a ida ao passado, fazendo que estava indo para volte no passado e suma na singularidade, desapareça, inclusive o tempo desaparece na singularidade, é um enfoque puramente físico, nesse canal científico. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que não. Se tem, eu esqueci. Não dá para lembrar de tudo, né? Bom, é isso, pessoal. Os black holes, na verdade, são terras na ordem natural das coisas. Essa questão de dizer que o tempo não existe é ridículo. O único lugar que o tempo desaparece é na singularidade do black hole. É ridículo isso. Tem um carro vindo por aqui, o outro vindo por aqui. Tem o espaço-tempo. Se eles passam em tempos diferentes, eles não se colidem. Mas se eles passam no mesmo espaço-tempo, eles se colidem. Então como é que o tempo não existe? E aí? Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. O tema desse vídeo, fundamental, fundamento. Sábio é o cara que sabe que nada sabe. Então, eu aprendi isso com meu pai, que chegou a trabalhar para o Chase Manhattan Bank, como contador e na área de direito. Ele falava com New York, inclusive. Então, era um excelente contador e meu avô era judeu. Eu sou cristão. Mas respeito todos eles. Porque a cultura judaica é muito forte. E debaixo dessa cultura, mesmo sendo cristão, eu creio em Cristo, mas mesmo sendo cristão, foi debaixo dessa cultura que me botaram para estudar de pequenininho. Agora, quando o camarada quer um negócio, ele faz, tá? Ele não dá desculpa. O camarada que faz alguma coisa errada, aí ele vem sempre com aquela desculpa. Ah, faltou educação, faltou, não querendo entrar em política, faltou educação, faltou, como é que se diz? Faltou, sempre dito, no final sempre dito isso, faltou investir em educação, faltou investir
na área da saúde. Eu sempre dito isso, olha, meu pessoal, sou filho de imigrante. Meu pai estudou em Luz de Vela. Eu só tinha um livro de matemática, um lápis, uma borracha e uma máquina de costura. E ficava ali estudando o dia todo, 8 a 12 horas. Ficava vagabundeando na praia, não. Tomando cerveja. Então é desculpa. Tá certo? Se o cara quer o negócio, faça que nem com toda a permissão. Oscar Smith, que ficava treinando lá, ó, até meia-noite. Em vez de ele ficar dando desculpa, ele ficava treinando lá, ó, até meia-noite. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Os black holes são terras que neutralizam idas para o ano passado, para que na singularidade não altere a ordem natural do universo. Me permitam, vou desligar a câmera.